E hoje nós vamos falar sobre o que é a justiça gratuita, ou assistência judiciária gratuita, e como isso pode impactar você e seu futuro processo judicial, se você for ajuizar algum. Vamos lá. Olá, meu nome é Vitor Ramos e eu sou sócio do escritório que dá nome a esse canal. E hoje em mais um dos vídeos que a gente trata sobre a simplificação do direito para leigos e estudantes de direito em especial. Nós vamos falar sobre um tema que talvez para o leigo não seja tão recorrente, mas dentre os advogados e quando a gente vai ajuizar um processo, é algo que sempre é discutido com os clientes, que é a tal da justiça gratuita ou a assistência judiciária gratuita. Para começar, se você não sabe, sempre que você vai ajuizar um processo judicial, você precisa necessariamente recolher as custas processuais, exceto se você for ingressar com essa ação no juizado especial e ainda assim, se você for recorrer no juizado especial, você vai ter que pagar essas custas. Contudo, e também levando em consideração que essas custas são bem elevadas, muitas vezes mais caras do que os honorários que você vai pagar para o seu advogado, existe lei que defende o direito daquele que não tem condições de pagar essas custas de ter ainda assim acesso ao judiciário, até porque o acesso ao judiciário é um direito garantido pela Constituição Federal, sem ter que pagar essas custas. Mas quais são esses requisitos e por que você teve ou não teve, no seu caso, esse direito? E principalmente, atenção aqui a alguns detalhes que eu vou falar que às vezes passam desapercebidos até pelos próprios advogados. O texto exato da lei eu vou colocar aí embaixo para vocês lerem, mas o que ela quer dizer basicamente é que todo mundo que não tenha condições de pagar essas custas judiciais para tentar discutir o seu direito deve ser isento desse pagamento, deve ser libertado desse pagamento para mesmo assim poder exercer o seu direito à ação e poder discutir o tema que aflige sua vida no judiciário. A grande questão é que muitas vezes, e até por um costume que as pessoas tinham de simplesmente preencher uma declaração de pobreza para justificar esse pedido que era feito ao juiz sempre no início do processo, muita gente, inclusive os advogados, passaram a entender que a pessoa tem que ser pobre para ter acesso a esse benefício, e não é isso que a lei diz. O que a lei diz, na verdade, é que a pessoa, ao fazer esse desembolso pelo pagamento das custas processuais, não pode ter como consequência o prejuízo no seu próprio sustento ou de sua família. O que é que eu quero dizer com isso? Ainda que você tenha uma renda digna e decente para os padrões brasileiros, por exemplo, de, 4 ou 5 mil reais, você pode ser beneficiário dessa justiça gratuita a depender da composição da sua família. Uma pessoa que ganha 4 ou 5 mil reais não é pobre, não está em estado de pobreza no Brasil, mas ela pode sim estar num estado que ela precisa da assistência judiciária gratuita. Por exemplo, se ele sustenta 2 filhos e esses 2 filhos estão em idade escolar, é claro que ele tirar dinheiro da escola dos filhos para direcionar as custas processuais de um processo judicial que eventualmente já é movido porque algum prejuízo ele sofreu, é totalmente sem sentido. E por isso ele teria direito à justiça gratuita. Então o que há de mais importante para falar desse tema é justamente isso. Você não precisa ser necessariamente pobre para ter acesso à justiça gratuita. Um outro assunto importante é em que momento isso é pedido. Normalmente, assim que o advogado ajuiza a ação, ele já faz esse pedido que pode ser indeferido pelo juiz, ou o juiz, como é muito normal, pede mais documentos para comprovar aquela situação de necessidade ou de impossibilidade de recolhimento das custas. Exemplo, o imposto de renda, o contra-cheque, as despesas com os filhos, com a escola dos filhos. Cabe ao advogado analisar ao máximo a situação do seu cliente e ver se é justificável fazer esse pedido. Se ele faz esse pedido e é indeferido pelo juiz, mesmo o advogado entendendo que era justo que fosse concedido ao seu cliente a assistência judiciária gratuita, ele pode recorrer. A gente já recorreu no escritório diversas vezes e na maior parte das vezes ganhou, porque a gente realmente tinha fundamento no nosso pedido. Esse assunto, inclusive, às vezes ganha a mídia porque um jogador de futebol multimilionário faz um pedido de assistência gratuita na sua petição de algum processo, o que é de fato um absurdo, mas entra meio que no automático de muitos advogados que já têm esse pedido ali na petição inicial, quase que como modelo, o que eu discordo, mas é a prática, é o que acontece. Então, explicado quem tem direito à justiça gratuita e como é feito esse pedido, normalmente em que momento é feito esse pedido, é importante falar também agora qual é a ressalva ou qual é a observação sobre esse tema, que são os juizados especiais.
Neles, assim que você ingressa com a ação, a depender do valor da causa, nem de advogado você precisa. Quando vai até 20 salários mínimos, já falei isso em alguns vídeos aqui no canal. A partir de 20 salários mínimos, você vai precisar de advogado, mas entra com a ação sem pagar custas, sem ter nem que fazer um pedido por justiça gratuita. Isso vai ser automático. Na primeira instância, também tem vídeo sobre instâncias aqui no canal. Na primeira instância, você não vai pagar custos, mas se você precisar recorrer no juizado especial, você vai ter que pagar todas as custas do processo até aquele momento, e ainda tem um outro agravante, que é você vai passar a ser também responsável pelo pagamento da sucumbência do processo caso você perca o seu recurso, ou seja, caso você recorra e seja derrotado no seu recurso, você vai ter também que arcar com os ônus de sucumbência. Mas sucumbência é um assunto que eu vou deixar para outro vídeo, porque vale a pena falar sobre ele em mais detalhes, que é um assunto também que chama muita atenção de muitos clientes. E eu já vou deixar aqui para vocês clicarem e assistirem um vídeo sobre sucumbência, e aqui embaixo um vídeo que o YouTube entende que é do maior interesse de vocês, de acordo com o que vocês assistem. Um abraço e até o próximo vídeo.